Consultor imobiliário. Sabias que o comprador está num caldeirão de emoções, angústias, medos, frustrações, mas também desejos, necessidades? O meu nome é Silvia Henriques, sou a decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Estamos no 10º episódio da série Homestaging para que te quero. Eu convido a assistires a este episódio e aos anteriores também. E hoje vamos falar sobre o comprador. Portanto, fica comigo para perceberes porque é que o homestaging é uma vantagem também para o comprador. Pois é, consultor imobiliário. Hoje o nosso foco vai ser o comprador. Repara bem, o negócio imobiliário é um negócio que afinal é de pessoas para pessoas. Não é um... Sim, também envolve dinheiro, também envolve o atingir de objetivos, mas eu gosto mais de olhar para este negócio e para todos no geral, não é? Como um negócio de pessoas para pessoas. Por isso é que é importante perceber as pessoas, perceber quem está à nossa frente. E para percebermos quem são as pessoas, temos também, e tens que conseguir ter esse radar, ter as antenas ligadas, para perceber as angústias do comprador, para perceber os seus medos, para perceber quais são os seus desejos, quiçá as suas frustrações. Obviamente que vais ter que saber quais são as suas necessidades, sabendo que muita coisa daqui, por vezes, consegues com um discurso em que a pessoa te revela de forma direta, outras vezes tens que perceber nas entrelinhas, não é? Portanto, mas isso acho que é uma coisa que nas tuas formações te ensinam, não é? Portanto, a conseguir perceber ali aquele caldeirão emocional em que está o comprador, até porque tu também precisas de alinhar aquilo que ele procura com aquilo que tu ofereces para ele eventualmente comprar. Portanto, eu não sou psicóloga, não estudei psicologia, mas sou empática. E o que é que isso quer dizer, empatia? Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, de conseguir perceber exatamente uh, o estado de ebulição em que está, o ponto de ebulição em que estão então as emoções da pessoa, neste caso, hoje é o foco do comprador, somente. Hum. Contudo, contudo, por vezes estamos tão centrados em nós, nas exigências e pressões externas, atingir os objetivos, ser melhor que o outro, enfim. Eu não gosto de levar as coisas muito para a parte dos números. Tu vais perceber isto ao longo desta série e eu sei que é muito diferente daquilo que tem estado a ouvir até agora. Também é a minha função, não é? É apresentar-te algo fora da caixa. Só assim é que nós conseguimos então escalar, uh, escalar para um nível
diferente daquele onde estamos. Portanto, estava a dizer que por vezes cegamos e não conseguimos ver de facto a outra pessoa que está à nossa frente. Pois. Mas quando baixas a guarda e te conectas com a outra pessoa que aqui hoje, como já disse, é o comprador, consegues começar a construir uma relação com bases sólidas, ah, com potencial de ser duradoura. Isso tem tudo a ver com esta empatia que tu crias com a pessoa, que também tem a ver, de certa forma, com a construção de um sentimento de segurança, de confiança entre ti e aquela pessoa. E o comprador, no caso. Portanto, tens de perceber a pessoa e o seu contexto. Portanto, e o contexto de compra de casa é um contexto muito particular. Eu já vou mais à frente falar um pouco sobre isso. Portanto, quando lidas com o comprador, tens que saber lidar, perceber, tens que saber farejar aquilo que eu já tinha dito, não é? Portanto, angústias, medos, desejos, frustrações e necessidades. Eu gosto muito de trazer experiências de outro variadas para aqui e há de continuar a ser assim. A aviação. A aviação uh, foi o meu mundo durante muito tempo. E embora não lidasse diretamente com passageiros, foram inúmeros os relatos das mais variadas situações, umas caricatas, outras tristes e degradantes, de passageiros a caminho do seu voo. Eu não sei que tipo de pessoa é que tu és. Eu, por exemplo, eu fico impossível de aturar, fico mesmo imprópria para consumo. Não gosto muito, sinceramente. Deixa-me bastante nervosa. Aliás, brincadeiras à parte, houve aí uns tempos em que eu consumia imenso daqueles programas de desastres aéreos e que os meus colegas depois também se punham a dizer que os passageiros, quando entravam para o voo, tinham que ter o passaporte à mão, que era, caso o avião caísse, fosse mais fácil identificar os cadáveres. Enfim, histórias mórbidas à parte, mas pronto, mas que tem tudo a ver então com este caldeirão de emoções da pessoa em vários contextos. Portanto, a pessoa varia de acordo com o contexto em que está inserida. Voltando aqui à história. Portanto, o voo, aqui é esta história que eu trouxe deste meu passado. O voo é uma experiência que começa pelo menos no dia do check-in, onde muita coisa pode correr mal e ser simplesmente achas para a fogueira do medo de voar, do stress relacionado com o voo, os atrasos, eu sei lá. As pessoas transformam-se no dia do voo. É um medo e o stress transformam qualquer um. E cada pessoa, claro, lida com esse medo à sua maneira. Como eu já te disse, eu fico impossível de aturar. Agora, quando alguém decide comprar casa, não é movida apenas pelo desejo de compra. Há inúmeras condicionantes, a começar pela financeira. E já aqui já começas a ver que é um contexto desafiante para qualquer comprador. Portanto, o comprador
que já está mais quentinho, ah, que não está a fazer somente aquilo que chamo de turismo imobiliário, está a começar a entrar naquela panela de pressão. É o crédito, é a conjuntura, é o ter que lidar com imóveis sem os seus requisitos mínimos, preços, localização, dimensão, estado de conservação, eu sei lá. É o ter de abdicar de certos desejos, é o tempo que sente que perde naquela procura. Ah, e esta é a razão porque um imóvel que foi preparado para venda com home staging é um imóvel que respeita mais o estado emocional e psicológico do comprador. Porquê? Porque é um imóvel que permite sossegar as angústias, os medos e as frustrações. E é um imóvel que está de acordo com os desejos e as necessidades do comprador. Salva, é óbvio que aqui também tens de fazer a tua parte, de fazer corresponder a casa certa ao comprador certo. Contudo, esta de facto tenho vindo a frisar que a vantagem do homestaging é o acelerar da venda e a valorização da venda, mas há também esta parte mais subtil, mais oculta, mais humanizada, digamos, diria eu, aliás, do homestaging, que tem então a ver com este respeito com o estado emocional e psicológico do comprador, não é? Então, quais são as angústias? Portanto, estamos a falar então do caldeirão de emoções do comprador. Quais são então as angústias e os medos e as frustrações desta pessoa? É a responsabilidade do encargo financeiro, é muitíssimo forte. Mas sobre isso falaremos mais amanhã. É todo o processo de procura de casa que é desgastante em termos de tempo e de expectativa. E, claro, é todo o acumular de experiências anteriores que condicionam muito as, as, as exigências e as expectativas do comprador. Portanto, tendo em conta aqui estas emoções, este contexto mais negativo em termos de angústias, medos e frustrações, portanto, relacionado o, com o crédito em si, com toda a responsabilidade financeira, lidar com o desgaste em termos de tempo, em termos de expectativa, e também todas estas experiências anteriores, em cima disto portanto, tens que ter em consideração a capacidade diminuta, praticamente zero, de visualização e abstração das pessoas. Portanto, esta capacidade de visualização e abstração é, em regra, péssima. E se em regra é péssima, então num contexto de procura de casa, então diminui ainda mais, por causa precisamente daquele stress todo. Portanto, o comprador não consegue imaginar aquilo que não vê. Se não está a ver, se não está a ver uma sala arrumada, se está a ver uma sala desarrumada, não consegue imaginar aquela sala arrumada, porque nunca viu aquela sala. Entendes? Portanto, raríssimas as pessoas que têm esta capacidade de abstração. E no contexto de compra de casa, então isso
fica mesmo a zeros. Portanto, então, se já vimos que quando apresentas um imóvel com staging, ou preparado para venda com staging, ele está a respeitar as emoções daquela pessoa e isso contribui muito para o desejo de compra, obviamente. Quando apresentas um imóvel que não foi preparado com staging, estás, na verdade, a pôr as angústias, os medos e as frustrações a gritar mais alto dentro da cabeça do comprador. E isso em nada, contribui para o sucesso da venda, nem para uma relação sólida e duradoura com um comprador. Provavelmente, naquele contexto de a casa mal preparada para venda, ou irá desistir da compra, ou irá adiar a compra, ou pior, irá propor abaixo do preço. Mas, se tens o cuidado de apresentar um imóvel bem preparado para venda, com staging, estás a demonstrar que tens em consideração os desejos e as necessidades do comprador. Precisamente pela mesma razão. Péssima capacidade de visualização e de abstração. Portanto, quando o espaço, que é o imóvel, está claramente demonstrado com o cenário que foi montado na sala, no corredor, na entrada, nos quartos, na cozinha, etc. e tal, esse é um espaço, o espaço que é a casa, porque tu vais vender o espaço, as paredes que contêm aquele espaço, não estás a vender o interior, o conteúdo do espaço. Portanto, aquele cenário contribui para um entendimento melhor da parte do comprador. Ele vê aquele cenário e aquele cenário é muito mais fácil pela leveza, tu já penso que já sabes um bocadinho sobre isto, pela leveza que esse cenário traz ao espaço, pela amplitude que esse cenário traz ao espaço, ele é muito mais fácil, aquele espaço que o comprador está a ver, é muito mais fácil de ser entendido e de ser e de o comprador se conseguir projetar no futuro, naquele espaço, conseguir imaginar a morar ali. Esta coisa do projetar no futuro é uma técnica que se chama future passing. É muito utilizada em copywriting. Mas o que é copywriting? Se não comunicação. E o que é homestaging, se não comunicação? Copywriting é comunicação verbal, homestaging é comunicação visual. Portanto, e tu sabes que esta coisa do trazer ou do convidar a pessoa a imaginar o seu futuro, a imaginar portanto, as suas emoções no futuro, é algo que é muitíssimo forte, muitíssimo forte.
Ahm, Portanto, num espaço sem homestaging, essa possibilidade de projeção no espaço não existe, diminui drasticamente. Como é que alguém se pode imaginar num espaço que está atulhado de coisas sujo ou com umas cortinas berrantes? As pessoas não conseguem. Não conseguem. Portanto, e se essa projeção no espaço diminui, adivinha lá o que é que diminui também? Exatamente. O desejo de compra. Portanto, esse comprador não vai considerar aquela casa para venda, para compra, aliás, e vai partir para a próxima visita. Sabes lá durante quanto mais tempo. Queres ser a pessoa que vai levar o comprador de casa em casa por tempo indeterminado? Eu julgo que não. Os compradores ficam contentes quando em pouco tempo encontram exatamente aquilo que precisam. Ah, e isto tem a ver com precisamente com esta empatia, e a consequência é então esta construção de uma relação sólida, de uma relação baseada na, na confiança e no respeito mútuo. E isso vai-te trazer provavelmente este cliente de novo para a tua mira, porque mais tarde ou mais cedo ele vai voltar a, a comprar e a vender, pelo menos é assim que dizem as estatísticas, mas isso acho que já falámos anteriormente. Portanto, hum, quando, quando tu mostras ao comprador uma casa com staging, estás a proporcionar uma experiência de venda muito mais agradável, muito mais empática. E como estava a dizer, que além de contribuir para o sucesso da venda, óbvio que tens que pensar em dinheiro, óbvio que tens que continuar a pensar nos teus objetivos, no número de angariações, no número de vendas, ah, no valor das comissões, óbvio que sim. Mas este negócio vai além disto, vai além de números. São pessoas, não é? Portanto, e esta maneira de servir, no caso de servir o cooperador, contribui para uma relação, como já tenho vindo a frisar aqui nesta série, com bases sólidas e duradouras. Mas disso vamos falar mais só sobre esse tema daqui por uns dias. Portanto, o que é que importa reter? Estamos a chegar ao fim deste episódio. O que é que importa reter? Importa reter tu compreendas que o comprador está num caldeirão de emoções. O comprador por si já é uma pessoa emotiva, não é que todos somos, mas no contexto de compra de casa tudo fica muito mais exacerbado. E que o homestaging acalma as emoções negativas e deixa que as emoções positivas tomem conta da mente do comprador. E que isso é um estado emocional que contribui para, no fundo, aquilo que tu queres, que é a concretização da venda rápida e com valor.
Portanto, por hoje ficamos por aqui. Agradeço que tenhas estado aqui a assistir a esta série. Amanhã temos mais um episódio. Até amanhã.